Episódio de hoje: O Povo da Sombra. As pessoas sombras, também conhecidas como fantasmas da sombra, vultos, seres da sombra, homens da sombra ou povo da sombra, seriam entidades sobrenaturais, em sua maioria com forma humanoide, que, segundo os relatos, são vistos em sua maior parte pela visão periférica durante o estado de vigília, que seria o estado entre estar dormindo e acordado. São considerados na cultura paranormal como algum tipo de espírito malicioso ou maligno. Diversos princípios científicos podem ser usados para tentar explicar o fenômeno das pessoas à sombra, desde ilusões ópticas, alucinações trazidas sobre circunstâncias psicológicas, paralisia do sono ou até mesmo pelo fenômeno conhecido como pareidolia. O fato é que existem vários relatos ao redor do mundo de pessoas que afirmaram ter visto ou tido algum tipo de contato com tais criaturas, principalmente durante o estado de vigília. E os relatos não são apenas de agora. Como relatado anteriormente, vem desde épocas remotas, sendo os primeiros casos relatados em manuscritos, encontrados em abadias no século IV. Estudiosos acreditam que eles sejam uma espécie de yurei, na visão dos japoneses. Eram os sucubos, descritos na Idade Média, e os quarina dos contos árabes. E tem até aqueles que digam que eles são os ceifadores, os tais anjos da morte. Um dos maiores nomes do estudo desse tema é Rosemary Ellen Guiney. Rosemary investiga fenômenos paranormais dessa natureza há anos. Diz Rosemary que as sombras têm um comportamento comum. Se movem rapidamente, rodeando o observador, ou permanecem estáticas ao seu lado, causando na maioria das vezes um sentimento de temor ou paralisia. Dentre os vários tipos de pessoas de sombra já relatados, os mais comuns dentre eles são conhecidos como Wanderfeger, figura encapuzada, e o Hatman, homem de chapéu. Entenda um pouco sobre as pessoas da sombra. No começo, eles só aparecem com um canto do olho, furtivamente correndo para fora de vista. Quando você gira para olhar diretamente para eles, eles se vão. Será que você realmente tem a capacidade de vê-los? Agitando a sua cabeça, você assume que era alguma anomalia peculiar de sua visão. No entanto, o sentimento ainda perdura de que alguém continua a assistir-lhe. Por semanas, meses ou até mesmo anos, os movimentos rápidos dentre a escuridão surgem em sua visão periférica e durante seu estado de vigília são ignorados. Você usa a sua válvula de segurança e pensa: não é nada demais, é coisa da minha cabeça. Até que finalmente acontece o mais sinistro encontro entre o aviso prévio. Você vê a sombra diretamente na frente de você, cara a cara com a escuridão, que fará seu organismo paralisar de tanto terror. Às vezes, ela aparece como uma silhueta de uma pessoa simples do sexo masculino, mas geralmente sem quaisquer características do gênero. A maioria relata que há um chapéu dentre seres da sombra, outros que são encapuzados. Testemunhos dizem que são sólidos. Em contrapartida, outros dizem que são como fumaça. Alguns são vistos apenas da cintura para cima, outros têm claramente pernas. Ficam na espreita, nos cantos através das paredes, em armários ou atrás de aparelhos de televisão, arbustos e edifícios. Às vezes, eles simplesmente desaparecem nas trevas, como se entrassem na escuridão, e sim, eles aparecem em espelhos. A pergunta que é feita por muitos é: qual é o propósito? Uma coisa é certa: as personalidades e intenções das pessoas das sombras são tão variadas como qualquer uma das 7 bilhões das pessoas que povoam este planeta. Enquanto um número de testemunhas acreditam que as pessoas da sombra agem como guardiões benevolentes, assistindo e guiando-nos,
Há muitas testemunhas que não têm dúvidas do potencial maligno de cortar a alma destes seres. Para mais alguma experiência, vamos trazer alguns relatos de pessoas que dizem ter vivenciado contato com esses seres. Escute com atenção e tire suas próprias conclusões. Relatos e testemunhos do encontro com pessoas da sombra. Werewolf, 4 de novembro de 1999, destinado ao site paranormal.aboury.com. Quando eu era jovem, tinha cerca de 10 anos de idade, lembro-me de um acontecimento que nunca mais sairá da minha mente. Uma noite, estava dormindo no meu quarto quando acordei sem razão. Sentei na minha cama e comecei a olhar ao redor. Gelei quando vi. Na frente da minha janela, uma sombra negra me observando. Ele não tinha rosto, era simplesmente preto. Estava tão assustada que não conseguia me mexer. Quando tomei controle do meu corpo novamente, me escondi debaixo dos meus cobertores e fiquei até lá ao amanhecer. No dia seguinte, eu disse à minha mãe sobre isso. Ela colocou uma cortina na minha janela, porque pensava eu que a criatura tinha entrado pela janela. Fiquei mais tranquila. Mas daquela mesma noite, minha mãe me disse que a sombra foi visitá-la. Quando acordou à noite, lá estava ela, observando, frente à janela do meu quarto. Ela rapidamente levantou-se e acendeu as luzes, e ela sumiu segundos antes na escuridão. Então, ela fechou as cortinas, e deixou por isso mesmo, claro. Permaneceu com as luzes acesas. Daquele dia em diante, toda noite ela me lembrava de fechar todas as cortinas da casa. Poucos anos depois, meu irmão teve a mesma experiência. Ele tinha 8 anos de idade e ficou traumatizado. Até hoje não consegue dormir sozinho. Eu não sei por que isso nos visitou ou qual era o seu objetivo. Meu conselho às pessoas é para fechar suas cortinas à noite e ter um interruptor bem próximo à sua cama. Rude Night, 15 de setembro de 2011. Publicado em Portugal, paranormal.com. Como de costume, deitei-me na cama para dormir e cobri a cabeça com um lençol. Alguns minutos depois, notei uma sombra negra com uma silhueta humana a se debruçar sobre minha cama. Num susto, tentei levantar, mas aquilo segurou meus braços e tentou me prender na cama, forçando meus pulsos no colchão. Mas na força, eu venci e empurrei-o para trás. Foi aí que o lençol saiu do meu rosto e vi que ele havia desaparecido. Já é a segunda vez que isso me acontece e sempre tenta me imobilizar. Eu não lembro bem como foi a primeira vez, já faz muito tempo. É muito parecido com aquela sombra do desenho A Caverna do Dragão, aquela que acompanha o Vingador. Só não possui asas e nem o rosto, a forma é humana e muito escura. Não sei se sonhei, mas depois de empurrá-lo, não lembro de ter acordado. Minhas sensações físicas não aparentavam que tivesse acabado de acordar. Foi muito estranho. Quando eu sonho com esse tipo de coisa, eu oro para Deus e sempre acordo. Mas eu percebo que é sonho e logo acordo. Por isso estou cismado. Eu tenho um primo que a namorada dele viu uma sombra negra parada próximo às costas dele. Disse que até o cachorro que estava ali perto viu e começou a latir muito. E você? Já teve contato ou até mesmo avistou alguma desses tipos de entidade? O que você acha disso? Tire suas próprias conclusões. Se você gostou do episódio de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir. Até mais!